Ao longo da história, inúmeros exemplos mostram que quando alguém desrespeita o sagrado, as consequências podem ser devastadoras. Essas figuras não apenas desafiaram a fé, mas fizeram isso de forma pública e arrogante. O que aconteceu com elas? Por que seus destinos foram tão trágicos? Talvez você pense que as coisas não funcionam mais assim. Mas a verdade é que as forças espirituais ainda estão ativas em nossas vidas diárias. E como dizem, de Deus ninguém zomba. Hoje, vamos explorar histórias reais de pessoas que brincaram com Deus e enfrentaram destinos terríveis. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua perspectiva sobre fé e respeito ao divino. John Lennon, em 1966, proferiu uma das frases mais controversas da sua carreira. Afirmou que o cristianismo iria desaparecer e que os Beatles eram mais populares que Jesus. Suas palavras causaram indignação global, mesmo após o pedido de desculpas. Para alguns, esse episódio marcou um ponto de virada na vida de Lennon, onde sua fama e irreverência começaram a colidir com o espiritual. Curiosamente, isso ecoa a crença de que de Deus ninguém zomba e que a arrogância diante do sagrado sempre traz consequências inesperadas. Anos depois, em 1980, Lennon foi assassinado, e muitos acreditam que seu trágico destino foi uma resposta a essa declaração de desrespeito à fé. Isso levanta uma reflexão sobre a importância de entender o peso das palavras, principalmente quando envolvem a espiritualidade. Afinal, com Deus ninguém brinca, e a história está repleta de exemplos que mostram o perigo de subestimar o divino. Em momentos de grande sucesso, como o que os Beatles viviam, a linha entre confiança e arrogância pode se borrar, e as consequências disso podem ser severas. Lennon, mesmo sendo um ícone da música e da contracultura, não estava imune às consequências espirituais. Sua história serve como alerta para todos nós. O respeito pela fé transcende fama e riqueza. Para aqueles que pensam em viver sem considerar a força divina, vale lembrar que a conexão com Deus é algo profundo e ignorá-la pode trazer eventos inesperados. Assim como Lennon, outros exemplos surgem para reforçar que, com Deus, não se brinca. Marilyn Monroe, uma das maiores estrelas de Hollywood, teve um encontro marcante com a fé quando foi convidada pelo famoso evangelista Billy Graham a aceitar Jesus. Ela recusou o convite de forma categórica e, dias depois, foi encontrada morta em circunstâncias trágicas. Para muitos, essa sequência de eventos é um claro exemplo de que, quando se trata de Deus, as escolhas que fazemos têm um peso espiritual. A frase "de Deus ninguém zomba" ecoa em sua história como um lembrete da fragilidade humana. A morte de Monroe deixou o mundo em choque, não apenas pela perda de uma estrela, mas pelo mistério em torno de seu fim. Sua recusa ao chamado de Billy Graham é vista por alguns como um desprezo pela espiritualidade, e muitos acreditam que isso pode ter selado seu destino. É impossível não traçar paralelos entre a trajetória de Monroe e a de outras figuras que, ao desdenharem da fé, encontraram finais inesperados. Afinal, com Deus não se brinca, e essa história é uma das mais emblemáticas nesse sentido. Marilyn, além de ser um ícone cultural, tornou-se um símbolo de que nem a fama, o sucesso ou a beleza podem proteger uma pessoa das leis espirituais. Sua história nos lembra da importância de ouvir os convites divinos e refletir sobre a forma como encaramos o sagrado. É um alerta para que possamos valorizar o que realmente importa, pois de Deus ninguém zomba, e a vida pode nos surpreender de maneiras que jamais imaginamos. Thomas Andrews, o renomado arquiteto do Titanic, projetou o navio que ficou conhecido como inafundável.
No entanto, a tragédia que se seguiu após o naufrágio em 1912 mostrou que a arrogância humana pode ser esmagada pela natureza e, para muitos, pela vontade divina. A catástrofe foi um lembrete contundente de que o homem não controla tudo e que há forças muito maiores do que nós. Andrews, assim como outros responsáveis pela construção do navio, subestimou os limites e pagou o preço. O naufrágio do Titanic não foi apenas uma tragédia marítima. Ele se tornou um símbolo da presunção humana ao tentar desafiar o impossível. A declaração de que o navio era inafundável se tornou quase uma provocação à natureza e à fé. Muitos viram esse evento como um exemplo claro de que com Deus não se brinca e que a soberba humana não tem lugar quando se trata de desrespeitar o poder superior. A fragilidade da vida e da tecnologia ficou evidente quando o navio afundou, levando milhares de vidas consigo. O Titanic é um lembrete eterno de que a humildade diante da vida é fundamental. Thomas Andrews, apesar de seu brilhantismo, foi arrastado por essa lição dura e inevitável. Essa história é um convite para que todos reflitam sobre os limites da nossa capacidade e sobre a necessidade de reconhecer que há algo maior, que governa o destino das coisas. A humildade e o respeito pelo divino são valores que, quando ignorados, podem trazer consequências dramáticas. Anás, um dos sumos sacerdotes mais conhecidos, teve um papel crucial na condenação de Jesus Cristo. Ele foi uma das figuras que orquestraram o julgamento que levou à crucificação. Para muitos, Anás simboliza a corrupção e a arrogância de utilizar o poder religioso para ganhos próprios. Seu fim, cercado de desgraça e infortúnio, mostra que de Deus ninguém zomba e que aqueles que manipulam o sagrado para seus interesses acabam colhendo o que plantam. A história de Anás é uma das mais poderosas para ilustrar como a arrogância e o desprezo pelo divino podem levar ao declínio. Apesar de seu alto cargo e influência, ele não estava acima das leis espirituais. Sua condenação de Cristo não só marcou um erro histórico, mas também selou seu destino. Assim como muitos outros líderes que desafiaram a fé, Anás enfrentou duras consequências, lembrando-nos de que com Deus ninguém brinca. As lições de sua vida são um chamado à reflexão sobre o uso do poder espiritual. Hoje, ao olharmos para a figura de Anás, entendemos que a verdadeira liderança espiritual não se baseia na manipulação ou no poder, mas sim no serviço e no respeito às verdades divinas. Quando esquecemos disso, abrimos espaço para o caos e a ruína. A história de Anás é um lembrete eterno de que, com Deus, não há espaço para a arrogância e que os valores espirituais são inegociáveis. Charles Manson, um dos criminosos mais infames da história moderna, proclamou-se a reencarnação de Cristo e usou sua suposta conexão divina para manipular seguidores e cometer crimes brutais. Sua história revela o perigo mortal de brincar com o sagrado, principalmente quando isso é feito para manipular as massas. A morte de Manson, em 2017, na prisão, encerrou uma vida marcada pelo caos, e sua trajetória é uma advertência clara de que com Deus não se brinca. A manipulação espiritual por parte de Manson deixou um rastro de tragédias, mostrando como falsos profetas podem causar destruição em nome da fé. Manson distorceu a mensagem divina para justificar atos de violência, levando vidas inocentes a um fim trágico. Sua morte na prisão, longe da glória que ele almejava, é um testemunho de que a justiça divina não falha. A história de Manson nos ensina que brincar com Deus para ganho pessoal, seja no contexto de liderança espiritual ou em qualquer outro, nunca termina bem. O legado de Manson é sombrio, mas cheio de lições.
Ele mostra como a fé deve ser tratada com respeito e reverência e como falsos líderes espirituais levam à ruína. Seu final trágico nos lembra que Deus vê tudo e aqueles que se posicionam contra o sagrado enfrentam consequências inevitáveis. Em tempos modernos, essa lição é mais importante do que nunca, pois a manipulação da espiritualidade continua a ser uma ameaça. Jim Jones, o infame líder do culto do Templo do Povo, orquestrou um dos maiores suicídios coletivos da história em Jonestown, 1978. Com promessas de salvação e manipulação espiritual, Jones conseguiu convencer centenas de pessoas a tirar a própria vida. Sua trajetória é um exemplo perfeito de como brincar com Deus e usar a fé para o controle pessoal pode levar à catástrofe. Ele se colocou no papel de Messias e o resultado foi a destruição de milhares de vidas. Jonestown é uma das maiores tragédias espirituais do século XX e a história de Jim Jones é um alerta sobre os perigos da manipulação religiosa. Sua promessa de salvação, que se transformou em morte coletiva, ecoa a ideia de que de Deus ninguém zomba. A manipulação de almas vulneráveis é um dos maiores crimes espirituais, e o fim de Jones em meio ao caos que ele criou mostra o quão perigoso é tomar o nome de Deus em vão. Sua história deveria servir como lição para líderes religiosos e seguidores sobre os perigos de cegamente seguir figuras carismáticas. Essa história nos ensina que a fé deve ser baseada na verdade e no respeito pela vida. Jim Jones manipulou seus seguidores até o último suspiro, e seu fim trágico é uma advertência de que com Deus não se brinca. Líderes que abusam do poder espiritual para fins pessoais sempre enfrentarão consequências, seja neste mundo ou no próximo. A tragédia de Jonestown continua a ressoar como um lembrete sombrio de que a fé deve ser tratada com seriedade e reverência. Adolf Hitler, líder do regime nazista e arquiteto de uma das maiores tragédias humanas, rejeitou completamente os princípios espirituais em sua busca por poder absoluto. Seu desprezo pela humanidade e pelos valores da fé cristã culminou no Holocausto. E seu fim trágico, com seu suicídio, simboliza o destino inevitável daqueles que ignoram os preceitos espirituais. Hitler pode não ter se proclamado contra Deus de maneira direta, mas suas ações o colocaram em rota de colisão com o divino. Hitler acreditava no poder do homem acima de qualquer coisa, rejeitando os valores espirituais e a fé em nome de sua ideologia. Sua busca pelo controle absoluto, assim como sua morte em um bunker em 1945, mostram que aqueles que desafiam a moralidade divina encontram um fim trágico. O legado de destruição que ele deixou serve como advertência para todos nós, pois de Deus ninguém zomba. Ele tentou se colocar acima de qualquer julgamento, mas no final enfrentou as consequências de sua arrogância. A história de Hitler nos ensina que o desprezo pelos valores espirituais tem um preço, e que o poder humano sem moralidade e fé leva à destruição. Assim como muitos outros líderes arrogantes, ele acreditava ser imbatível, mas seu fim foi trágico e sem glória. O destino de Hitler serve de alerta para qualquer um que pense em desconsiderar as leis divinas. Com Deus, ninguém brinca. Os soldados romanos que participaram da crucificação de Jesus Cristo zombaram e desprezaram o Messias, sem saber o peso espiritual de suas ações. Vestiram-no com uma coroa de espinhos, bateram nele e o humilharam publicamente. Anos depois, muitos desses soldados morreram em batalhas violentas, e alguns relatos apontam que enfrentaram destinos trágicos após seus atos de crueldade. Suas histórias são um lembrete de que brincar com o sagrado tem consequências.
Os soldados romanos acreditavam que estavam apenas cumprindo ordens, mas ao zombarem de Cristo, selaram seu destino de desgraça. Muitas guerras sangrentas se seguiram e aqueles que se colocaram contra o Messias enfrentaram tragédias nas mãos de inimigos. Essa história revela que, mesmo em meio a poderosos exércitos, a justiça divina prevalece. A zombaria e a violência contra o sagrado trazem consequências, e de Deus ninguém zomba. É uma história de alerta para os que desrespeitam a fé e a espiritualidade. Assim como outras figuras históricas, os soldados romanos se deixaram levar pela arrogância e pela ignorância. Eles subestimaram o poder do sagrado e suas vidas foram tomadas por guerras e destruição. O destino deles serve de alerta para todos nós. Com Deus não se brinca. A justiça divina, muitas vezes, se manifesta de maneiras inesperadas, e aqueles que desprezam os valores espirituais frequentemente enfrentam finais trágicos. David Koresh, líder da seita Ramo Davidiano, afirmou ser o Messias e levou seus seguidores a um confronto mortal com as autoridades americanas em 1993. Koresh usou sua suposta conexão divina para manipular e controlar seus seguidores, resultando em um cerco que terminou em tragédia, com a morte de 76 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Sua história é um exemplo clássico de como brincar com o poder espiritual pode resultar em destruição e caos. Koresh acreditava que tinha um papel messiânico, mas ao abusar da fé de seus seguidores, enfrentou a consequência máxima. O cerco de Waco é uma lembrança dolorosa de que aqueles que se posicionam como falsos profetas acabam destruindo a si mesmos e a outros. Assim como Jim Jones e Charles Manson, Koresh manipulou a fé para fins pessoais. E seu fim trágico é uma advertência clara de que com Deus não se brinca. A história de Waco permanece como um símbolo de até onde pode ir a arrogância espiritual. A manipulação de Koresh levou à morte de muitos inocentes, e seu fim é um alerta para todos os que abusam da fé em busca de poder. Quando alguém brinca com o sagrado, as consequências podem ser devastadoras. Koresh, assim como outros falsos profetas, mostrou que a arrogância espiritual leva à ruína. Essa história nos ensina que de Deus ninguém zomba, e aqueles que abusam da fé enfrentam as consequências inevitáveis de seus atos. Agora que você conheceu essas histórias, está pronto para aplicar essas lições em sua própria vida? Como você pode garantir que não caia na armadilha da arrogância espiritual? Será que estamos vivendo de forma que respeite verdadeiramente os princípios divinos, ou estamos correndo o risco de cometer os mesmos erros dessas figuras trágicas? A resposta está em como você conduz sua jornada espiritual. E se você deseja aprender mais sobre esses assuntos, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a aprender conosco sobre fé, espiritualidade e as lições que a história tem para nos ensinar.